Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo a este canal e no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para você. Você já sentiu que existem convicções pessoais suas que não se enquadram em nenhum sistema religioso ou espiritual pré-estabelecido por aí? Pois saiba que você não é a única pessoa que passa por isso. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é ter uma espiritualidade livre ou independente e por que o seu desenvolvimento espiritual não tem absolutamente nada a ver com crença religiosa. E a primeira coisa é você entender a sua espiritualidade, né? Quando a gente fala em espiritualidade, isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Falar em mundo espiritual ou plano espiritual pode significar um céu, um inferno, um umbral, ou uma série de outras coisas que as pessoas acreditam. Pode significar diferentes planetas em outras dimensões e uma série de outras coisas dependendo do que você acredita. Mas é de consenso que espiritualidade está relacionada à ideia de espírito, algo etéreo, algo que vai além do que se encontra no plano físico, né? Mas se a gente para analisar que cada religião vai ter as suas crenças e independente dessas crenças, todas essas técnicas, vamos colocar assim, de contato com esse plano superior funcionam, né? Vou dar um exemplo prático aqui para você. Você sabia que uma pessoa é capaz de participar de diversos rituais diferentes em templos diferentes, igrejas, centros, encontros de orações e qualquer outra coisa do gênero e sentir-se da mesma forma acolhido e da mesma forma conectado com algo superior e algo maior? Independente do lugar onde você está e qual de fato é a sua religião? Pois é, isso aconteceu comigo e com muitas outras pessoas que eu conheci também. Eu já tive em culto evangélico, eu já tive em igreja católica, eu já tive em centro kardecista. Inclusive, eu fiz desenvolvimento em centro kardecista. Comecei a fazer desenvolvimento em centro de umbanda. Participei de rituais da bruxaria tradicional, bruxaria moderna, Wicca. Enfim, muitas linhas diferentes, muitas religiões diferentes e conheço pessoas de diversas religiões diferentes e uma coisa é fato. A partir do momento que você está aberto a se conectar com o mundo espiritual, com o plano superior, não importa de fato no que você acredita ou o tipo de ritual que está sendo feito. E isso é incrível. Por que eu digo que espiritualidade e religião são duas coisas diferentes? Porque é possível que uma pessoa se demonstre altamente espiritualizada sem ter uma religião. Eu conheço pessoas que são ateus ou ateias, né? E, então, em termos de conceitos, elas não têm aquela crença num plano espiritual, porém, elas têm uma atitude espiritualizada. Fazendo a coisa certa, fazendo bem, vivendo bem, buscando sempre o bem para si mesmo e para os outros, sendo justa, respeitando. Em contrapartida, você tem pessoas que estão lá enfiadas numa igreja, num culto, num centro, seja o que for, que acaba de colocar o nariz do lado de fora e já está falando mal dos seus irmãos que deveriam ser, né, aquela comunidade fraterna. Então, qual seria o conceito real de espiritualidade? Se você tem pessoas que não acreditam em nada e se demonstram às vezes muito mais espiritualizadas do que uma pessoa religiosa, podemos dissociar essa ideia de espiritualidade da ideia de religião. E quando a gente olha a religião, o que ela faz? Qual que é a função dela? Proporcionar, facilitar que esse contato com a espiritualidade seja feito no coletivo, em conjunto, para que possamos todos compartilhar das mesmas ideias, visto que o ser humano sempre, desde os primórdios, procura uma forma de se conectar com o além, de se conectar com uma divindade, com uma força, porque nós não sabemos o que tem do outro lado, porque o ser humano nunca entendeu a morte. Então é da natureza humana procurar o que tem além do que pode ser visto, do que pode ser tocado. E, num determinado momento da história, as sociedades foram ficando mais complexas e começou a surgir essa necessidade de uma religião estruturada, ou várias, como a gente tem hoje. Só que se a gente pensar que a religião é feita para o todo, cada pessoa é diferente. Você é diferente, eu sou diferente, a percepção é outra. Então, por mais que você absorva as crenças de uma determinada religião, no seu interior, a sua própria espiritualidade, o seu próprio eu, né, a sua visão pessoal, sua visão de mundo, nunca vai ser 100% compatível dentro de nenhuma religião. Você não vai encontrar
religião nenhuma que seja 100% você. Isto não existe. A religião é feita para o todo. Isso não significa que você não tem uma espiritualidade individual também. Isso não significa que você precisa abrir mão das suas próprias concepções, daquilo que faz sentido para você e daquilo que faz o seu coração pulsar porque uma religião te impede. Algumas pessoas acreditam que a religião é necessária porque ela gera ordem, né? Algumas pessoas acreditam que nós precisamos de religião para saber o que é certo e errado. Isto é um erro, né? O fato de você pensar assim tira das suas mãos todo o potencial que você tem de construir a sua própria espiritualidade. É algo que pode até parecer confortável, porque te exime da responsabilidade de ter que você mesmo ter o discernimento por si só, mas é uma vantagem ilusória, porque te torna menos do que você é. Dessa forma, você abre mão do poder de reencontrar a sua própria essência e de ouvir o seu eu superior, o divino que há dentro de você, porque a nossa espiritualidade é única. A espiritualidade conversa com cada um de nós de uma maneira diferente. Por isso acontece com muitas pessoas de repente você ter insights, umas visões loucas, sonhos, sinais, várias coisas que a espiritualidade manda para você, te impulsionando para conhecer coisas diferentes, te impulsionando para ter uma outra visão da coisa, mudar suas filosofias, te trazendo revelações que muitas vezes são totalmente diferentes daquela religião em que você foi criado ou que você segue nos dias de hoje, né? Isso acontece muito e vem acontecendo com muitas pessoas, esse despertar. Em suma, o que eu quero dizer aqui não é que você não deve ter uma religião, enfim, não é nada disso. O que eu quero te dizer é que você tem todo o potencial do mundo para saber o que é bom para você e não depender de uma religião te guiar. Você não depende disso, você não precisa disso. As religiões, se a gente olhar bem de pertinho, todas elas, a essência delas é muito bonita, vamos colocar assim. A essência delas é nos colocar em contato com o plano espiritual, né? Então todas elas vão ter alguma coisa de bom, sim. Mas, né, um dos aspectos fundamentais das religiões estruturadas é controlar as pessoas de alguma maneira, controlar os cultos, controlar, enfim, né, dominar a massa. E uma religião, nenhuma religião tem a verdade absoluta, nenhuma crença, nenhuma corrente, nada, ninguém tem a verdade absoluta. Tanto é que histórias se repetem em religiões diferentes, situações, aprendizados, iluminações se repetem de forma similar em religiões diferentes, dentro de sistemas diferentes. Então, se você quer se encontrar, se você quer ouvir mais a sua espiritualidade, se você quer entender sinais que a sua espiritualidade te traz, esteja aberto, mantenha a mente aberta. A nossa religião, né, se for o caso de ter uma, que não é obrigatório, tira isso da sua cabeça, isso foi uma coisa que a sociedade criou, né? O ser humano adora criar coisas e adora inventar regras, muitas delas totalmente sem sentido, mas se você deseja de fato, você gosta de uma coisa estruturada, tenha em mente que a religião é diferente da sua espiritualidade, porque a sua espiritualidade é sua, independente do que você acredita, de onde você vai, dos tipos de rituais que você vier a fazer ou não, a sua espiritualidade é sua. Seu guia, mentor, guardião, enfim, cada religião dá um nome, mas a sua espiritualidade vai conversar com você de forma única, sempre, de forma que você vai sentir, que você vai entender, e você se sentir livre para abraçar as suas próprias convicções. Acreditar naquilo que realmente faz sentido para você e tem a ver com a sua essência é uma libertação que muitas pessoas ainda não têm coragem de fazer. Não tem coragem de descristianizar, por exemplo, se você vem de uma família cristã, ou não tem coragem de questionar certas coisas que são feitas dentro da sua religião, né? E de parar e pensar, mas isso é para mim? E a sua religião são coisas que você escolhe acreditar, mas elas não definem quem você é. A sua atitude define quem você é e os seus valores reais, internos e individuais definem quem você é. Se for o caso de ter uma religião, que isso venha para agregar e não para nortear quem você é. Isso tudo que eu tô passando para você, eu chamei por muito tempo de espiritualidade alternativa, mas hoje faz muito mais sentido a gente dizer espiritualidade livre, porque o contexto seria você ter liberdade para você criar as suas próprias crenças pessoais, independente de você seguir uma crença coletiva, né? Ou você seguir uma crença coletiva e peneirar aquilo que é consistente ao seu ver. E você, o que você acha?
Você acredita que você segue uma espiritualidade livre? Você se sente autônomo o suficiente, seguro ou segura para seguir as suas próprias ideias, os seus próprios valores e as suas próprias convicções? Se sente pronto para ser quem você é, não importa o quanto seja diferente? Então deixa aqui nos comentários, comenta aqui comigo se você conhece a sua espiritualidade, se você teve ou tem coragem de buscar esse chamado e abrir a sua mente para coisas muito maiores do que às vezes a gente aprendeu aí, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.